Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? Se liga só, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto aqui com vocês, mas comentando porque é aquela história, né? Recordar é viver. Comentando sobre um cara que talvez tenha sido um dos caras mais injustiçados da história do bodybuilding, porque o cara deu azar de competir numa época onde ainda não existia a categoria 212, então ele era obrigado a competir com os caras que pesavam 20 quilos a mais que ele, 30 quilos a mais que ele, e isso fez com que ele nunca conseguisse ter se tornado o campeão do Mr. Olympia da categoria Open. Se existisse a categoria 212, na época que esse cara competia, eu não tenho dúvida que ele seria talvez o maior. Então eu tenho dúvida, né? Se eu tô usando a palavra talvez, eu tenho dúvida sim. Mas eu acredito que era possível do Lee Priest se tornar, pelo menos entre os homens, né, na categoria dos homens, o maior vencedor de títulos do Mr. Olympia. Então um cara que ia bater pelo menos 9 títulos do Mr. Olympia, já que os recordistas, né, de título do Mr. Olympia é o Ronnie Coleman e o Lee Haney, com 8 títulos da categoria Open. O Lee Priest é um cara muito impressionante, igual vocês estão vendo aí na imagem. Eu tô aqui no perfil do Old School Maromba News, que postou pra gente aqui um vídeo mostrando o off do Lee Priest, onde ele chegava a bater 134 quilos e consumia 11 mil calorias por dia. Era absurdo isso. E depois o shape quando ele competiu. O Lee Priest, se eu tiver errado, o pessoal que tiver um pouco mais de informação aí, vocês me corrijam nos comentários. Mas esse shape dele aqui competindo era um shape que batia 94, 93 quilos e ele tinha que competir contra um Ronnie Coleman de 130 quilos. Contra um Dorian Yates de 128, 129. Então assim, era muito complicado dele conseguir bater nesses caras, mas olhando por linha, olhando por arredondamento do músculo, o Lee Priest tinha um dos shapes mais bonitos da época, um dos shapes mais bonitos da história, e o que é mais impressionante, ele é um dos caras também mais prodígio, na minha opinião. Se você pega o Lee Priest com 21, com 22 anos de idade, o shape que ele apresenta é um shape que era condizente com um cara de 30 anos, então ele também era um prodígio muito relevante da época. E assim, vamos ser sinceros, olha esse shape aqui, pô. Você acha realmente que esse cara hoje compete... Nem hoje, né? Vamos pegar na época do maior campeão da categoria 212, que é o Flex Lewis. Vocês acham que esse shape aqui do Lee Priest não bateria fácil no Flex Lewis se ele tivesse tido a oportunidade de competir numa categoria 212? Só que o azar que ele deu é que, igual eu falei pra vocês no começo aqui do vídeo, ele competiu numa época que ainda não existia a categoria 212, numa entre-safa, né? Porque, basicamente, na época do Arnold, a gente tinha duas categorias principais. A gente tinha os caras mais baixos e os caras mais altos. O Heavyweight e o Lightweight. Só que aí, depois de um tempo ali, depois de 80 e pouco, os caras simplesmente cortaram isso, que na verdade nem era a categoria 212, né? Eles tinham até a 202, que era a categoria que competia, por exemplo, o Franco Columbu. Então vocês podem ver, por exemplo, no documentário do Pumping Iron, que sempre ali na competição do Arnold, em 71, 72, 73, ele ganhava a Heavyweight e depois ele ia por um overall para competir contra o Franco Columbu, que era o parceiro dele, e sempre ganhava a categoria dos mais leves. E acabava que o Arnold sempre sobrava, porque o Arnold era muito mais pesado e muito mais impressionante em relação a tamanho do que o Franco Columbu. Aí, quando o Franco Columbu conseguiu se tornar Mr. Olympia 2 vezes. Quando o Arnold se aposentou, ele foi lá e ganhou 2 vezes, porque realmente o único empecilho, a única pedra no caminho do Franco Columbu era o Arnold. Só que aí depois, eu não sei porque a federação, a IFBB na época, né, IFBB Pro, tomou a decisão de acabar com essa questão de divisão por peso por altura. Então colocou todo mundo para competir junto. E depois, lá no finalzinho no começo dos anos 2000, que voltou a categoria 202, e ela ficou sendo 202 até eu acho que 2011 ou 2012. Em 2012 eles aumentaram o limite para 212 libras. Então assim, o Lee Priest realmente foi um cara que deu azar. Justamente no período que ele competiu ali, que foi finalzinho dos anos 80 para os anos 90, que foi essa entre-safa dos caras tirarem a categoria 202 e depois a 212 e depois eles voltarem com ela. Então hoje o Lee Priest é um cara que tem aí seus 54, 55 anos, foi injustiçado, era realmente uma linha muito boa, um físico muito impressionante. E eu quero que vocês digam hoje, na opinião de vocês, olhando para a questão que a gente tem baixinhos aí, conseguindo ganhar a categoria Open, como o Rad Chopin, como o Derek Lunsford, vocês acham que esse shape do Lee Haney aqui, do Lee Haney não, perdão, do Lee Priest,
ganharia a categoria Open atual? Conseguiria bater, por exemplo, no Samson Dauda, que é um cara que tem um físico muito volumoso, um físico muito impressionante, mas é um cara que é o famoso paninho de pia, nunca tá seco? Esse shape aqui, vocês acham que bateria o Samson Dauda? Quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Deixa seu like também para poder apoiar o nosso trabalho aqui, nosso conteúdo, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço muito você que viu até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.